quero fazer uma revisão, porque alguma coisa se perdeu, talvez, na eletrostática. Não que tenha se perdido, só relembrar por que é importante definir potenciais na teoria eletromagnética. Então, uma revisão da eletrostática. Como é que a gente resolveu na eletrostática? A eletrostática se resume a duas equações, né? Você tem a divergência do campo e o rotacional do campo. Então, a eletrostática é assim: a divergência do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0 e o rotacional do campo elétrico igual a zero. É claro que se a gente tiver dinâmica, campos independentes do tempo, só que tem um outro termo que aparece aqui, né? Mas eletrostática é só isso aqui. Essa é a chamada equação homogênea, essa é a chamada equação não homogênea. E lembra, né? Segundo o teorema de Helmholtz, se eu conheço o rotacional e a divergência do campo elétrico, mais o contorno, se caso o espaço vazio, o contorno diz, lá no infinito o campo tem que ir a zero. Então ele fica completamente definido. Esta equação homogênea nos permitiu definir um potencial. Lembra disso? Então, se o campo tem um rotacional nulo, a gente pode descrever o campo elétrico como sendo o negativo do gradiente de um campo escalar V. Então, a equação homogênea nos permitiu escrever definir o potencial. A dinâmica do potencial é dada pela equação não homogênea. Qual a equação satisfeita por V? Então, agora que eu venho com essa expressão e substituo aqui. Então, eu digo o seguinte, então, a divergência do gradiente do potencial, ou seja, a divergência de E, é igual a ρ a menos ρ sobre ε0. A divergência do gradiente é o laplaciano. Então, a gente tem a equação que o laplaciano de V é igual a menos ρ sobre ε0. Então, a equação homogênea define o potencial, a equação não homogênea me dá a dinâmica dele. E a solução dessa equação a gente conhece também, né? Essa aqui é a chamada equação de Poisson, e a solução da equação de Poisson é igual a 1 sobre 4πε0 integral da densidade de cargas do dV' sobre módulo de R menos R. Tá, e qual a vantagem que a gente levou nessa manipulação? É que para calcular agora o campo gerado por cargas com a distribuição, primeiro você calcula uma quantidade escalar. É muito mais fácil somar escalares do que vetores, né? Então já tem um ganho aqui. Somamos escalares para depois calcular o campo a partir do gradiente dessa expressão. Então existe um ganho enorme aí, né? De fato, isso facilitou a nossa vida. A mesma coisa se aplica agora à magnetostática. Então, vamos escrever as equações da magnetostática. A magnetostática, então, você tem a divergência rotacional do campo B, e as equações são as seguintes. A divergência de B é igual a zero, e o rotacional de B é igual a I0J. Aqui também essa equação está incompleta, isso aqui só vale quando você tem correntes estacionárias, né? Uma situação em que não tem campos variando por tempo. Então, de novo, o campo está definido porque eu dou a divergência rotacional dele. E mais o contorno de que lá no infinito ele vai a zero. Uma equação é homogênea, a outra é não homogênea. A equação homogênea vai nos permitir criar um potencial para ele. Assim. Se o divergente de um vetor é zero, então este vetor pode ser descrito como sendo o rotacional de um outro vetor. Por quê?
Porque a divergência de um rotacional é identicamente nulo. Capítulo 1 do livro, a gente fez esse exercício. A divergência do rotacional do vetor A é sempre igual a zero. Se você tiver dúvidas, volte e manipule. Tá? Aparentemente você está trocando 6 combinadores aqui, né? Eu estou bobo esse A, ele é o rotacional dele que vai me dar o B. Não é como aqui que eu tinha um campo escalar, né? Que é muito mais fácil de manipulação. Mas vamos com calma. Qual é a equação satisfeita por A? Eu vou para a equação não homogênea agora. Tá? Então, para saber que equação A satisfaz, eu substituo essa expressão aqui em V. Então, eu vou ter assim. O rotacional do rotacional de A, isso é igual a μ0J. Agora, você vai na contracapa do seu livro e procure uma identidade vetorial. Quem é o ROT do ROT? É o grade da divergência de A menos o laplaciano de A. Isso aqui é igual a μ0J. Repare que se esse termo fosse nulo, nós teríamos uma equação de Poisson para o vetor. Está vendo essa equação de Poisson? É uma equação para o escalar, não é? Esta equação aqui seria 3 equações de Poisson para cada componente do vetor. Laplaciano de AX igual a μ0Jx, Laplaciano de AY igual a μ0Jy, Laplaciano de AZ igual a μ0Jz. Só que esse termo, em geral, pode não ser nulo. Aí que entra uma manipulação que a gente pode fazer com os potenciais, que é chamada liberdade de calibre. Então, presta atenção agora, né? Então, liberdade de calibre. Você pode substituir um potencial A por um potencial A' mais o gradiente de uma função escalar f, sem mudar a física do problema. É o seguinte, o a física do problema não está em A, está em B. A quantidade de física real é o campo magnético, que é o rotacional de A. Então, se eu substituo o vetor A por um vetor A' mais um gradiente de um campo escalar, a física não se altera. Por quê? O rotacional de A é igual ao rotacional de A' mais o rotacional do gradiente de F, que é igual a zero. O rotacional de um campo gradiente é sempre nulo. Então, daqui eu tenho que, apesar do A ter sido modificado, porque eu somei um termo a ele, o rotacional de A continua sendo igual ao rotacional de A'. E eu vou usar essa liberdade de calibre exatamente para desaparecer esse cara aqui. Digamos que eu tenho um campo A cuja divergência não é zero. Esse termo aqui não é nulo. Então eu posso substituir o meu A por uma A' mais um grade F, tal que esse cara aqui desapareça. Escolher um F de forma que eu sumo com esse termo aqui. Por exemplo, está vendo que o A é igual a A' mais grade F, não é isso? O div de A não é zero. Div de A não é zero. Mas eu quero que o div de A' seja igual a zero. Quem é o F que faz isso? Aplique o div em todos os termos aqui. Não vai ficar assim, ó, div A. Igual a div A' mais div grade F. Correto?
esse cara aqui é o cara que não é nulo. Por hipótese, eu quero que o A' seja tal que sua divergência seja zero. E eu quero descobrir qual é a função que eu devo somar ao A para que isso aconteça. E o gradiente, a divergência disso aqui é Laplaciano de F. Então, o F ele é a solução desta equação aqui, ó. Laplaciano de F igual a divergência de F. Se eu resolver essa equação, eu vou descobrir a função de calibre, que eu somo ao A antigo para cancelar esse termo aqui. Eu estou calibrando o meu potencial. Entendeu? É um gauge, é um calibre. Teorias de calibre, o protótipo de uma teoria de calibre é essa aqui. Ela tem essa importância porque eu posso manipular o meu potencial para desaparecer com alguns termos, por exemplo. Entenderam isso ou não? Então, existe uma função que eu determino que é a solução desta equação tal que quando eu somo com o potencial antigo, eu desapareço com esse termo aqui. Tá? Ok. Então, a minha equação, após calibrar o potencial, a minha equação para o potencial é essa aqui, ó. Então, equação para o potencial vetor. Laplaciano do potencial vetor A igual a menos μ0 vezes J. Quantas equações eu tenho aqui? São 3 equações escalares. Tá? Leia-se. Div AX igual a menos μ0 JX. Div AY igual a menos μ0 JY. Div AZ igual a menos μ0 JZ. E aí, será que a gente conhece a solução daquela equação ali, ou daquelas 3 equações? Exatamente essa solução aqui. Né? Para AX eu tenho aqui um JX, para AY eu tenho um JY e para AZ eu tenho um JZ. Ou, eu vou até escrever a solução aqui em cima, a solução geral dessas equações. Eu vou escrever assim, olha, A de R. Então, isso aqui é um potencial vetor em qualquer ponto do espaço gerado por uma distribuição de correntes, né? Isso aqui vai ser igual a μ0 sobre 4π, integral de J de R', dV' sobre módulo de R. Se eu estiver calculando o potencial vetor devido a uma corrente num fio, eu troco esse JdV por um IDL. Tá? Isso aqui eu posso trocar por um IDL. Se eu estiver pensando como isso. Tá? Pergunta. Se eu tirar o rotacional do A, eu vou ter o B, não vou? Que expressão que eu vou obter? Depende só do R sem o I. Se eu tirar o rotacional dos dois lados, qual é a expressão que eu vou obter do lado direito? Biot-Savart. Vou obter Biot-Savart. É um exercício que você vai fazer daqui a pouco. Só para encerrar a aula de hoje, porque as aplicações eu vou deixar para a aula que vem. De como eu utilizo esse potencial vetor para calcular campos magnéticos de
sistemas bastante complicados, né? Bastante complexos. Compare isso com Biot-Savart. Então, essa é a solução da equação de Poisson vetorial, né? E a equação de Biot-Savart, então, B, que é igual a hot de A, você vai fazer daqui a pouco esse cálculo, vai dar em 0 sobre 4π, integral de J de R', vetor R menos R', sobre modo de R menos R' ao cubo, dV. Tanto faz, a física contida aqui é a mesma física contida aqui. Então, primeiro eu calculo o potencial vetor para depois extrair o rotacional e calcular o B. Aqui eu posso calcular o B direto. Qual que você prefere? Que tipo de cálculo você acha mais fácil de fazer? Ou não tem opinião formada? Olha só. Tem um cubo ali embaixo. Mas esse tipo de integração é muito mais fácil do que esse tipo aqui, que você tem que fazer primeiro um produto vetorial do vetor densidade de corrente com um vetor deslocamento e integrar. Aqui não tem esse produto vetorial. E uma vez que você calculou o A, calcular rotacional é mover as manivelas, não é uma coisa complicada. Não é verdade? O complicado está na integração, e não no cálculo do rotacional. Quando eu falei assim, esse é um conceito útil que se aplica ao chamado formalismo canônico das hamiltonianas. Por que isso? Só para te dar um exemplo. Quando você calcula a interação da radiação com a matéria, você vai escrever a equação de Schrödinger, né? Como é que é a equação de Schrödinger de uma partícula que interage com o campo eletromagnético? Ela tem essa cara aqui. Quem é o H? Olha só. Isso aqui é igual a menos h cortado quadrado sobre 2m. Momento, né? Mas aí você substitui o momento pelo momento canônico, que é trocar isso aqui por E sobre CA ao quadrado. Lembra que você troca o P cinético por P menos E sobre CA? É o que você está fazendo aqui. Mas, claro, é ver, por exemplo, que você tem interação com potencial escalar. Tudo isso aplicado assim. Então, esta equação te diz como é que é a interação da radiação com a matéria, por exemplo, ou uma partícula no campo eletromagnético. Você não usa nem B, nem E. Você usa os potenciais da equação de Schrödinger. Então, por exemplo, uma partícula no campo magnético uniforme. Como é que o Landau resolveu? Eu tenho que aqui escrever o potencial associado a um campo uniforme e resolver essa equação. Átomo de hidrogênio. Alguém usou campo elétrico no caso do átomo de hidrogênio? Não, você usou o potencial é sobre R. Átomo de hidrogênio no campo magnético uniforme, quando você tem o efeito Zeeman. Então você tem o átomo e tem o campo magnético aqui. Tá? Então eu chamo de formalismo canônico. Você escreve em termos dos potenciais elétricos e magnéticos.